Pois bem, eu quero te convidar a palavra de Deus em Provérbios, capítulo 25, versículo 25. Quero fazer menção aqui da presença da Thaís e da Amanda, irmãs do Vinícius, não é? Sobrinhas da minha esposa, que estão hoje conosco, elas que moram e trabalham em Iracemápolis, São Paulo, mas hoje elas estão conosco aqui, em nome de Jesus. Também fazer menção do Fabrício. Fabrício, de vez em quando eu falo, o Fabrício, o pessoal não sabe quem é o Fabrício, mas é porque o Fabrício é caminhoneiro, irmão. Isso aí tem tempo que ele passa uma temporada fora, embora agora está diminuindo, não está, Fabrício? Você está ficando mais por aqui, né? Aí sua esposa fica feliz, né? Com o marido mais perto, não é? Graças a Deus, que benção. Hoje o Márcio não está acompanhado da esposa, do filho, né? Mas está bem, esposa, filho? Graças a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Hoje pela manhã nós fizemos uma reflexão sobre a submissão à autoridade instituída por Deus em todas as camadas da vida, e agora eu quero expor uma parte da Bíblia, que é apenas um versículo, e eu espero muito que Deus fale ao seu coração, que Deus encha a sua alma, que você possa ficar assim, muito fortalecido interiormente pelo Evangelho do Senhor Jesus, o Evangelho que é poder de Deus para todo aquele que nele crê. Provérbios, então, capítulo 25, versículo 25, eu gostaria que você lesse comigo esse versículo no 3. 1, 2, 3. Como água fria para o sedento, tais são as boas novas vindas de um país remoto. Eu acho que nós podemos ler melhor, vamos lá? Como água fria para o sedento, tais são as boas novas vindas de um país remoto. Se você ler numa outra versão que eu leio, então volte os seus olhos aqui para a tela, que aí a gente vai ler na mesma versão. Vamos lá? 1, 2, 3. Como água fria para o sedento, tais são as boas novas vindas de um país remoto. Deus, nós invocamos o Teu Espírito Santo para que esta palavra chegue ao nosso coração de maneira discernida, compreendida, clarificada, em nome de Jesus, e que ela possa produzir os efeitos que só a Tua palavra pode produzir. Deus, não queremos pregar tão somente para informar, mas para transformar nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amém. Querido, você já sentiu sede, mas muita sede, num lugar em que aparentemente não havia água? Eu já passei por essa experiência assim muitas vezes, sobretudo na adolescência, quando eu ia jogar futebol. Às vezes a gente ia jogar futebol nos campos da vida, que só tinha um campo mesmo, não tinha casa em volta, e aí a gente começava a jogar e corre, e às vezes a gente jogava no sol das 11 horas da manhã, do meio-dia, 1 hora, 2 horas, e aí você ia perdendo todo o líquido que você tinha no corpo através do suor, e você queria água, e ninguém tinha água, e acabava o jogo, você ia embora, e cadê a água? E de repente, de modo assim, providencial, você achava uma mulher lavando a calçada da casa com uma mangueira, porque naquela época ainda não tinha a lei seca, não é do goró, é lei seca de não poder lavar água, né? Hoje o racionamento de água está aí, a gente tem que utilizar água com consciência. Naquela época a mulherada estava ali, e aí, meu irmão, na hora que você via aquela mulher com aquela mangueira, você chegava perto dela e dizia: ô dona, por favor, deixa eu tomar uma aguinha nessa mangueira. E aí a dona te dava aquela mangueira e você tomava aquela água, e você tomava aquela água. E às vezes tinha 3, 4 amiguinhos que ficavam: vambora, bora. E você não queria soltar mais aquela mangueira, e você ia tomando aquela água. Era uma maravilha, Pois bem, o versículo que lemos, ele usa a água como comparação para dizer o que realmente quer dizer. O autor bíblico, no caso Salomão,
ele diz que assim como a água fria é pertinente ao sedento, também as boas notícias que vêm de um país remoto são maravilhosas. Para a gente compreender melhor esse versículo, a gente precisa se situar historicamente dentro do contexto em que ele surge. Preste atenção, naquele tempo, importantes mensagens eram enviadas através de alguns mensageiros. O próprio livro de Provérbios fala isso no capítulo 13, versículo 17. Importantes oficiais dos impérios daquele tempo, eles tinham seus meios de informação que exigiam, preste atenção, muito tempo para que a mensagem pudesse chegar até onde queria que chegasse. Eram longas distâncias. Mensagens pessoais, por exemplo, era quase que impossível você mandar uma mensagem. Por exemplo, o seu filho mudou para um outro império e você então se comunicar com esse filho. Não havia agências de correio, não havia SEDEX, muito menos todos os meios de correspondência que nós temos hoje. O povo persa, que era um povo assim, nesse sentido, altamente à frente do seu tempo, o povo persa tinha uma espécie de agência de correio. Só que isso se limitava apenas aos negócios do governo. Então, o povão mesmo que queria se corresponder com alguém não tinha como. Então, veja, essas informações nos ajudam a compreender por que a alma sedenta era refrescada por essas notícias provenientes de uma região distante. Simplesmente porque não havia SEDEX, WhatsApp, telefone, celular, e-mail, e etc, e etc, e etc. Então, quando enfim a notícia chegava, depois de ter saído há 3, 4 anos daquele que escreveu, quando você recebia aquela mensagem, era como água para o sedento. Pois bem, eu quero te convidar para a gente pensar primeiro nessa parte A do versículo, como água fria para o sedento. Porque quando a gente entende a parte A do versículo, a gente entende a parte B do versículo, e é claro que eu vou sempre fazendo aplicações dentro do campo espiritual. Mas preste atenção. Qual é o significado de água fria para o sedento? Eu quero descrever algumas coisas. Primeiro, alívio. Tomar água na mais profunda sede que você possa ter é um alívio dos alívios para o corpo sedento, não é mesmo? Então veja, assim como a água gera alívio do sofrimento da sede, eu preciso dizer a você que só Jesus pode aliviar o homem do sofrimento causado pelo pecado, das angústias de viver separado de Deus e da perturbação de andar condenado. Foi Jesus Cristo quem disse assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Assim como a água traz alívio para o sedento, Jesus Cristo é a água viva que traz alívio para o homem perdido. Mas, em segundo lugar, qual o significado de água fria para o sedento? Saúde. Gente, água fria para o sedento é saúde. Ficar sem tomar água, você sabe muito bem que é prejudicial ao corpo. Então veja comigo alguns bons motivos para você beber muita água. Eu fui atrás para saber quais são os benefícios da água no corpo humano. Então a água ajuda. Vamos lá, gente. Primeiro, a controlar a pressão sanguínea, previne cãibras, protege o coração, melhora o funcionamento do intestino, aumenta a resistência física, limpa o organismo, protege contra pedra nos rins, serve como transporte de nutrientes, ajuda a emagrecer, protege os olhos,
absorve vitaminas e, mulherada, mantém a pele jovem. Olha aí que beleza. Então veja, assim como a água implica em saúde para o corpo do ser humano, de igual maneira, a água viva que é Jesus Cristo, ela traz saúde para a alma e o espírito do homem. O homem que agora está apodrecido no seu pecado, enfermo pelas culpas das suas transgressões, machucado pelas decisões erradas que tomou na vida, ele necessita mais do que tudo de tomar a água viva que é Jesus, para limpar o seu interior, para purificar a sua mente, para curar suas enfermidades da alma. Só Jesus Cristo pode trazer cura para a alma humana. Mas em terceiro lugar, qual o significado de água fria para o sedento? Prazer. Gente, preste atenção. Tomar água quando estamos sendo castigados pela sede não é só resolver uma necessidade, é sentir um prazer inenarrável. É bom demais. Tomar água fria no maior calor do dia, é um prazer indescritível. Pense comigo. Você já parou para pensar que Deus colocou prazer nas necessidades fisiológicas do homem? Homem no sentido genérico, é claro. Você está com sede, você toma água, mas a água não apenas traz um alívio imediato para a necessidade, como é algo prazeroso. Você tem fome, não é? Você resolve a sua fome com comida, mas Deus colocou sabor na comida, de modo que é gostoso comer. Não é à toa, irmãos, que o Marcinho aqui à frente foi dando o exemplo de como é que a gente vai engordando, a gente vai comendo. E eu agora estou num desafio com a Elisa, minha filha, vai fazer 2 anos, o prazer da vida dela é comer, gente. E eu estou falando com ela, ontem ela foi dormir, ela estava dormindo e eu comecei a dizer, filha, coma pouco, mensagem subliminar para ela, coma pouco. Estou ficando preocupado já com uma menina de 2 anos. Mas veja, Deus colocou prazer nas nossas necessidades fisiológicas. Há prazer no ato sexual, gente. Deus criou o sexo não só para procriação, mas para prazer do homem, para prazer da mulher. E há prazer em outras necessidades fisiológicas. Você sabe quais são, eu não vou falar aqui hoje, mas até nisso há prazer. Então preste atenção. Assim como tomar água implica em sensação de prazer para o corpo, eu preciso lhe dizer que só há verdadeiro relacionamento com Jesus Cristo se houver prazer na base deste relacionamento. Se uma pessoa chegar para mim e disser assim, Welton, eu entreguei a minha vida a Jesus, mas olha, foi a pior experiência que eu tive na vida. Welton, eu estou até andando com Jesus, mas pense em algo terrível, horrível, desgraçadamente ruim, é andar com Jesus. Aí eu vou dizer, não, cara, não. Você não está andando com Jesus. Você pode estar andando com a religião, você pode estar sendo enganado por alguma compreensão equivocada do que seja Jesus, mas você não está andando com Jesus, porque querido, querida, quem se encontra com Jesus Cristo tem a experiência de alegria que Zaqueu em Lucas capítulo 19 experimentou. Quem se encontra verdadeiramente com Jesus Cristo tem a experiência que o eunuco, alto oficial da rainha de Candace, experimentou. Diz o texto que depois ele que foi batizado por Filipe, lá em Atos capítulo 8, ele segue o seu caminho cheio de júbilo. Quem provou verdadeiramente de Jesus, experimentou de um prazer inigualável. Deixa eu falar algo para você, se vir aos cultos é sempre um pesar para você,
Se estar junto com a família de Jesus para ouvir de Jesus é um peso na sua alma, querido, você não está andando com Jesus. Se passar momentos em oração com Jesus é algo que dobra o seu estômago de náuseas, você não está orando a Jesus Cristo. A maior experiência de prazer nessa dimensão terrena é ser atravessado pela eternidade, é encontrar-se com aquele que é o próprio Deus, Jesus Cristo. Jesus Cristo. Encontrar-se com Ele é provar de um prazer que não se acha em mais nada neste universo. Encontrar-se com Jesus Cristo é provar de uma dimensão que nesta camada terrena nem drogas, nem mesmo sexo, eu ouso dizer, nem mesmo as rodas de amigo, nem mesmo o entorpecimento da mente pode ser comparado. Só Jesus Cristo pode ser a delícia dos nossos olhos, só nele nós achamos o prazer perfeito desta vida para a nossa vida, é só nele. Mas em quarto lugar, qual o significado de água fria para o sedento? Temperatura. Você observou bem o versículo que lemos? Fala de água fria ou água fresca. Não é água morna, não é água quente para o sedento, é água fria, fresca, gelada, álgida. Olha que coisa maravilhosa. Um dia desse para trás aí eu estava lendo uma matéria em que o título era Diminuir a temperatura corporal em 8 passos. Mas eu quero falar para você só o primeiro passo daquela reportagem que eu li. Veja só a primeira dica: beba líquidos frescos. Uma das melhores maneiras de arrefecer a temperatura corporal é beber líquidos frescos, como água, chá ou sumos naturais. E olha, isso aqui é muito importante, que a gente está aí já no verão praticamente. Não chegamos ainda no dia 22 de dezembro, que começa o verão, mas sensitivamente nós já estamos experimentando o verão. Aí nessa reportagem diz assim: evite álcool ou bebidas doces como refrigerantes ou energéticos. O açúcar provoca mais sede. As bebidas energéticas aumentam o ritmo cardíaco, aumentando a temperatura do corpo. E apesar de um bom vinho verde parecer refrescante, a posteriori ele acaba por ter um efeito inverso. Veja bem, água fria abaixa a temperatura do corpo. Só que eu quero falar o contrário, porque em Cristo Jesus, Ele que é a água viva, nós temos juntamente o contrário, porque nele a temperatura espiritual do homem sobe. Sobe por quê? Porque um homem sem Jesus, diz a Bíblia, que está morto nos seus delitos e pecados. Portanto, um homem sem Jesus é frio. Frio com a frieza da morte, com a sensação da morte. E aí então, quando Cristo entra na vida deste moribundo, a temperatura sobe, porque a vida volta a pulsar em seu interior. Eu preciso dizer algo para você que está aqui, você que está na internet nos assistindo. Eu preciso mandar um papo reto: sem Jesus, você está frio. E a frieza da morte é só quando Ele toma o nosso interior, é que o coração volta a pulsar, é que a vida percorre do alto da cabeça à planta dos pés, fazendo tudo funcionar espiritualmente falando, e a gente então fica de maneira aprazível aos olhos de Deus. Mas em quinto e último lugar, qual o último significado de água fria para o sedento? Sobrevivência. Água fresca para o sedento é questão de sobrevivência, é questão de continuação de vida, porque sem água para o sedento ele morrerá. Você consegue, em muitos casos, ficar mais tempo sem comer do que sem beber.
Sem água o homem morre e a maioria esmagadora dos seres vivos também morre. Veja bem, a água é tão importante, querido, para o ser humano, mas a água é tão importante em todos os lugares em que o homem esteja. Algumas coisas que nós temos não têm valor em todos os lugares. Por exemplo, o que adianta você ter 2 milhões de dólares perdido no deserto do Saara sem água? Se uma pessoa passar por você no deserto do Saara, depois de 3 dias de sede, e você sem nenhuma expectativa de água, e ela passar com um litro PET, de 2 litros, cheinho de água, e ela fizer uma proposta a você, esses 2 litros de água, pelos seus 2 milhões de dólares, pegar ou largar, você pega na hora. Na hora. Nem tudo que você tem valor em todos os lugares, mas a água tem valor para o homem aonde quer que ele esteja. É interessante que todas essas buscas por vidas em outros planetas, ou a busca da possibilidade de vida em outros planetas, está sempre associada à água. É por isso que os cientistas, tudo que eles querem é descobrir, tem água nesse planeta? Olha, possivelmente tem água. Por quê? Porque onde houver água, haverá, em tese, a possibilidade de vida. Pois bem, sem a água o homem morre, e sem Cristo Jesus, a água viva, o homem continuará morto. Sem Jesus o homem está condenado ao inferno de fogo. Sem Jesus, a única porta de sobrevivência espiritual para o homem está perdido. Sem Cristo, nenhum homem será salvo, diz a palavra do Senhor. Agora veja comigo, vamos continuar a olhar para esse versículo, base da nossa mensagem, e eu pergunto a você, que boa nova vinda de um país remoto poderia ser comparável à água fria para o sedento? Vamos pensar, vamos botar o tico-teco para funcionar. Que boa nova vinda de um país remoto poderia ser comparado com a necessidade de água por aquele que está sedento? Alguns exemplos terrenos, não é? Que notícia poderia essa ser comparável à água para o sedento? A notícia, por exemplo, de que num país distante descobriram a cura para uma doença, por exemplo, incurável que você tem ou que uma pessoa próxima a você tem. Isso vai ser uma notícia maravilhosa. Uma outra notícia, assim, que é como água fria para o sedento. A notícia, por exemplo, que chega aos ouvidos do pai, que teve a sua filha sequestrada pelo tráfico negro de pessoas e que mandou essa filha dele para o continente europeu e de repente o telefone toca, é a Polícia Internacional dizendo, olha, nós achamos a sua filha e em poucos dias a sua filha estará de volta ao seu país, estará de volta a você. Isso traz como que nova vida para o pai. Sabe uma outra notícia assim que poderia ser como água fresca para você? A notícia, por exemplo, de que um parente seu, sei lá, de 3º grau, morreu, foi feito a procura dos herdeiros imediatos, não se achou ninguém, e pela roda, assim, vamos colocar, do destino, você é o herdeiro direto dos bens patrimoniais desse parente distante que você nunca viu e que deixou um patrimônio assim milionário para você. Ah, essa notícia vai ser como água campinho, fria, descendo na sua goela, não é mesmo? Qual boa notícia pode ser comparada à água fria para o sedento? A notícia de que um parente que foi morar no outro continente, chegou bem, passa bem. Essa notícia que chega ao ouvido dos amigos e parentes que ficaram é maravilhosa, mas preste atenção. Escute bem o que eu vou lhe dizer.
Por mais que uma boa notícia tenha o poder de transformar o seu mundo e mudar a sua vida no âmbito e na dimensão terrena, todavia, somente a notícia do Evangelho de Jesus Cristo pode realmente comparar-se em plenitude à ideia de água fria descendo sob a goela do sedento. Só o Evangelho é verdadeiramente como água fria para o sedento. Por quê? Por que, Welton? Porque somente o Evangelho de Jesus como a água pode trazer alívio para a alma do homem, saúde espiritual para o homem, prazer perfeito para o homem, e mexer na temperatura, no termostato espiritual do homem, e ainda conceder a sobrevivência para o homem, que no Evangelho é livrá-lo da condenação eterna e conceder vida eterna em Cristo Jesus. Então eu quero usar agora este versículo bíblico para transmitir uma mensagem sobremodo excelente, a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, a mensagem que veio de um país remoto e se espalhou entre os homens por esse vasto mundo, conforme diz Lucas capítulo 2, versículo 10, os homens sedentos recebem com muita alegria essa mensagem, essa boa notícia que se espalhou pelos recantos do nosso planeta. Então, algumas observações espirituais sobre o versículo, para a gente caminhar para o término, então. Primeira observação espiritual: a boa nova de Jesus está comparada a uma necessidade universal: água. Queridos, preste atenção. Certos assuntos na vida só têm a ver com um determinado grupo de pessoas. Um dia desse eu estava na internet e aí apareceu uma chamada assim, dizendo, descobriu-se um método de exterminar o vírus da herpes. Nossa, na hora eu fui ver. Por quê? Porque eu tenho herpes labial. De vez em quando estoura alguma coisa aqui na minha boca, então o assunto me chamou a atenção. Por exemplo, assunto sobre paralisia facial, sempre desperta o meu interesse, porque eu tenho sequela de paralisia facial. Agora, você que não tem herpes labial, não tem paralisia facial, isso não te interessa. Entretanto, quando a gente fala sobre o assunto água, isso diz respeito a todo mundo, porque todos necessitam da água para viver. Preste atenção, o autor bíblico, ele usa a imagem da água, que é um elemento universal, para falar também de uma realidade universal. Que realidade universal é essa? A saber, a necessidade de se ouvir uma boa notícia. Todo ser humano tem essa necessidade intrínseca aos seus ouvidos, a de ouvir uma boa notícia. Então vem comigo, pois eu quero explorar um pouco mais dessa sede espiritual que você tem, é uma necessidade universal. Quer o homem natural, mundano, não crente, aceite ou não, reconheça ou não, o clamor interior dele tenho sede. E não é apenas sede literal, é sede espiritual. Isso é verdadeiro, irmãos, para o milionário e para o pobre, para o intelectual ou para o inculto, para aquele que tem família e para aquele que é um lobo solitário. Todos têm essa sede. E aí eu preciso engrossar o caldo com vocês agora. Esse é o lamento daquele que está neste momento condenado eternamente no inferno, no lago de fogo. O perdido sofrerá entre as chamas da ira divina a sede por toda a eternidade. Há uma sede perene no inferno que não admite alívio algum. E foi o próprio Senhor Jesus que nos deu essa notícia. Quando ele conta a parábola do rico e do rico e do Lázaro, lá em Lucas capítulo 16,
Ele fala que depois que esse rico morre, e ele está no inferno, e então de algum modo há um contato visual e comunicativo do inferno com o céu, porque aquele homem começa a falar com Abraão, e ele faz um pedido, ele diz assim: Pai Abraão, mande a Lázaro, esse que comia das migalhas que caíam da minha mesa, fala com ele para molhar a ponta do dedo e trazer essa gota de água até a minha boca, pois eu estou em tormentos aqui neste lugar terrível. E aí nós devíamos pensar com muita seriedade, se a sede física, ela é insuportável, quase que insuportável, por poucas horas de distância que estamos da água, imagine alguém que passará a eternidade inteira debaixo da ira de Deus, no lugar de sofrimento eterno, sem ter a possibilidade de ter a sua sede mitigada. Não diga que Deus é cruel. Não diga que Deus é cruel por lidar desse modo com as suas criaturas que erraram em não crer em Jesus Cristo. Aliás, deixa eu abrir um parêntese aqui, querido. Não fique a favor dos homens e contra Deus. Fique a favor de Deus e só assim você poderá de algum modo ser a favor dos homens. Fecha esse parêntese aqui. Deus é justo, gente. Ele apenas dá aos homens aquilo que eles mesmos quiseram, ou seja, uma vida sem a água viva Jesus. Não se esqueça do que Deus Pai fez com o seu Filho na cruz do Calvário, quando o expôs ao sofrimento terrível, extremo. O seu Filho na cruz do Calvário disse: eu tenho sede. Ele provou na cruz do inferno que eu e você merecíamos, mas Ele suporta a sede na cruz, para que eu e você jamais venhamos a tê-la do outro lado das cortinas da história. Preste atenção no que eu vou lhe dizer, guarde essa frase no seu coração, por favor, publique ela no Facebook, manda para os seus amigos. Quem rejeita o amor de Deus na terra, não poderá rejeitar a justiça de Deus no inferno. Quem rejeita o amor de Deus na terra, não poderá, todavia, rejeitar a justiça de Deus no inferno. Querido, receba Jesus agora como seu Salvador, submeta-se a Ele como seu Senhor, não rejeite o seu Salvador, não rejeite o único que realmente te ama de verdade, que é o Senhor Jesus Cristo, porque todo aquele que morrer sem beber da água viva que é Jesus Cristo, há de passar toda a sua eternidade elaborando, articulando, construindo a mesma frase: eu tenho sede. E aí eu estava lendo, para a delícia da minha alma, ontem, eu estava lendo Apocalipse capítulo 22, e Apocalipse capítulo 22 diz que sai do trono de Deus e do Cordeiro um rio, aleluia, que é o rio da vida. E Apocalipse 22, 17 diz que um dia pela graça, pela misericórdia, pela bondade, nós poderemos experimentar dessa água da vida que procede do trono de Deus. Assim como o nosso corpo carece da água, do H2O, o nosso espírito clama por beber desta água da fonte da vida. E aí o Senhor Jesus Cristo diz: vinde todos vós que tendes sedes e bebei de graça desta água. Aleluia, louvado seja o seu nome. Mas ainda uma outra observação espiritual sobre o versículo: a boa nova de Jesus é que vem ao encontro do homem. Você prestou atenção aí no versículo? Olha o versículo de novo, com muita atenção.
como água fria para o sedento, tais são as boas novas vindas de um país remoto. Caro ouvinte, observou isso aí? Não é o homem que vai atrás da notícia, é a notícia que vem atrás do homem. As boas novas, diz o texto, são vindas. É a boa notícia que chega, é a boa notícia que dá a cara, vinda de uma terra distante. De igual maneira, é sempre Deus que vem ao encontro do homem. É Deus quem nos ama primeiro. É Deus, por exemplo, que depois que Adão e Eva comeram do fruto proibido, e eles ficaram mal um na frente do outro, e eles ficaram atemorizados, e na viração do dia Deus vem ao encontro deles, eles se escondem. Eles confeccionam roupas de figueira, de folhas de figueira, eles se escondem de Deus, mas Deus não se esconde do homem, é Deus que vem à busca do perdido. Eu acho lindo Lucas capítulo 19, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. E aí você me pergunta assim, Welton, que boa notícia é essa que vem de um país remoto? É a boa notícia de que, embora você seja um pecador terrivelmente desgraçado, alguém que tem afrontado a Deus com um estilo de vida criminoso, que é um assinte, que é um deboche, que é uma provocação à santidade de Deus, embora você esteja apenas à busca do seu prazer, do seu conforto, nos seus sonhos terrenos, embora você esteja vivendo segundo a manipulação de um mundo que está pelo avesso, controlado pelo diabo, ainda assim, a boa notícia é que Deus quer salvar você. É que Deus quer perdoar os seus pecados, é que Deus quer te apresentar a cruz do seu Filho Jesus, que tem poder para dar a você uma nova vida e abrir o único caminho que pode te conduzir aos céus. Ah, querido, Deus está no seu encalço, no melhor sentido da frase, Deus está no seu encalço. Assim como Ele foi atrás dos pecadores Adão e Eva, Ele está atrás de você. Deus está tão à busca, preste atenção nisso, Deus está tão à busca do homem e da mulher que se perdeu, que Ele, Deus, se fez homem em Cristo Jesus. Ele encarnou-se, Ele deu as caras, Ele se mostrou como é para os homens. Deus tomou um corpo e veio ao nosso encontro com a melhor de todas as notícias, para dizer que aquilo que Adão e Eva fizeram, abrindo um caminho para o inferno, na cruz do Calvário, Ele abre um caminho para o paraíso eterno. Louvado seja o nome de Jesus. Ai, querido, na boa, que notícia pode ser melhor do que esta? Que notícia pode ser melhor do que esta? Ganhar na Mega Sena da virada? Ah, não pode. A de que você vai casar? Não, não pode. A de que você vai ter um aumento exorbitante de salário? Não. A de que você passou num concurso? Não. A de que você vai tirar férias na Jamaica? Não! A boa nova de Deus para você é que você pode ser livre do seu pecado que te condena ao inferno. É que você pode ser livre do jugo diabólico. É que você pode encontrar paz para o seu coração e para a sua consciência diante de Deus. É que em Jesus Cristo você pode ser transformado numa nova criatura, e em Cristo Jesus você pode ser feito, tornado filho de Deus e passar a ser co-herdeiro com Cristo em todas as coisas. Aleluia, aleluia, aleluia. Bendita mensagem que veio até nós.
Mas uma outra observação espiritual sobre o versículo. Em terceiro lugar, a boa nova de Jesus revela a incompletude existencial do ouvinte. Como água fria para o sedento. Sedento. Uma pessoa sedenta é uma pessoa incompleta. A boa notícia que vai chegar para alguém será como o sedento que está incompleto ao tomar a água. Assim será essa notícia. Pois bem, esse que está esperando uma notícia, revela nessa espera que ele está incompleto. Ou seja, a notícia que chega só fará diferença na vida de quem ouve, porque na existência de quem ouve há um vazio, há um buraco, há uma sede, há uma incompletude, há uma falta que só essa notícia, ao penetrar os ouvidos, poderá preencher. Aonde eu quero chegar com essa afirmação? Eu quero dizer a você que eu não te conheço. Você que está aqui, você que está na tela. Eu quero dizer que eu não te conheço, mas eu quero dizer que a sua vida jamais será completa sem a notícia da boa nova de salvação em Cristo Jesus. Sem a notícia do Evangelho, o homem segue perdido com seus pecados. Sem a boa nova, o homem está em inimizade contra Deus. Sem a chegada do Evangelho, o homem está controlado por forças a que ele não pode, de algum modo, se insurgir contra elas, porque são fortíssimas e poderosas. Escute bem, eu sei que há um vazio em você. Eu sei que você não é completo. Eu sei que existe um buraco no seu ser. Eu sei que você é triste mesmo quando dá gargalhadas. Eu sei que você está desidratado, espiritualmente falando. Eu sei que há medos da morte na sua alma. Eu sei que você é uma pessoa insegura com respeito ao seu futuro. Eu sei. E sabe por que eu sei? E eu só sei que é assim na vida daquela que ainda não deu ouvidos ao Evangelho de Cristo Jesus. Você que não entregou a sua vida ainda a Jesus, você é uma pessoa partida no meio. Você que ainda não creu no nome do unigênito Filho de Deus, você é alguém que tem um buraco aí dentro da sua alma. Agora, todo aquele que recebeu essa notícia do Evangelho e creu, se apropriou e tomou posse dessa boa notícia, é alguém que está se completando em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Porque só Jesus, gente, pode nos oferecer a vida abundante que nós tanto carecemos e precisamos. Agora, uma outra observação espiritual sobre o versículo, eu estou caminhando para o fim. A quarta é que a boa nova transformadora de Jesus vem de longe, de um país remoto. A boa notícia que é comparada à água para o sedento, ela não vem de perto, ela não vem da vizinhança, ela não vem de uma terra próxima, ao contrário, vem de longe. Agora vem comigo para dentro do campo espiritual. A boa nova da salvação, do milagre, da libertação, da bênção, também vem de longe. Não vem desta terra, não vem sequer deste mundo. Por quê? Aí é que você tem que sacar o negócio. Por que que a notícia que pode transformar a sua vida não vem de perto, ou seja, não vem deste mundo, não vem deste planeta, porque o que tem nesta terra está manchado pelo pecado, não pode mudar a sua vida. A notícia que vem dos seus pares, dos seus amigos, não pode reescrever a sua história. A notícia que vem pela mídia não tem poder de transformar a existência do homem que é um criminoso pecador contra Deus. A boa nova transformadora de Jesus, ela vem de uma outra pátria, ela vem dos céus, ela vem do alto, por isso ela é
transformadora. Essa é a diferença, queridos. Essa é a radical diferença entre nós e Jesus Cristo. Ele é uma só pessoa com duas naturezas, a natureza humana herdada de Maria, sua mãe, e a natureza divina, porque ele é a segunda pessoa da Trindade, ele é o Logos que se fez carne. A autoridade de Jesus está no seu endereço. Qual é o endereço de Jesus? De onde ele vem? João 3, capítulo 31 e 32 diz assim, palavras dele: quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos e testifica o que tens visto e ouvido. Qual é o endereço de Jesus? A autoridade de Jesus nasce do seu endereço, ele veio do alto. João capítulo 8, versículo 23 e 24 diz assim: vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Pois bem, a mensagem que transforma o homem vem de longe, vem de uma pátria superior, vem do céu. E tem como mensageiro, aleluia, tem como mensageiro o próprio Deus, que se revela na pessoa de Jesus Cristo. Ele mesmo, poderia ter dado ao anjo, nos seus planos eternos, poderia ter estabelecido diferente, dado ao anjo a missão de comunicar essa boa notícia. Ele disse: não, essa mensagem é muito séria, está em risco a sorte e o destino dos homens. Eu mesmo farei todo o serviço, eu descerei, eu me tornarei homem, eu morrerei em lugar deles, eu ressuscitarei pelo poder do Espírito Santo e abrirei um caminho para eles poderem se voltarem para o meu Pai. Aleluia. Então, querido, aí, para de dar ouvido aos homens que estão perdidos nesse mundo. Para de ficar dando ouvido às novelas, para de ficar dando ouvido a gente que não conhece nada da realidade sublime que é o céu. Nós temos que dar ouvidos a Jesus Cristo. Ele veio dos céus, de um país remoto, do paraíso eterno. E eu concluo essa mensagem. Eu quero encerrar essa mensagem com uma última observação espiritual sobre o versículo, dizendo a você o seguinte, que a palavra evangelho, na língua grega em que o Novo Testamento foi escrito, claro que com algumas partes em aramaico, mas na sua maior parte foi escrita em grego. A palavra evangelho na língua grega significa boas novas, boa notícia, boa mensagem. E essa palavra evangelho, evangelium no grego, era usada para descrever a vitória militar trazida por um mensageiro ao seu comandante. Então, por exemplo, o Império Romano enviava uma legião de soldados para combater em tal lugar, e quando essa legião romana vencia esses inimigos, um mensageiro saía dali e vinha até o seu comandante, até o seu superior em Roma, trazer o evangelho, que era a boa nova, a boa notícia, de que naquela batalha os soldados romanos saíram vencedores. Pois bem, gente, os escritores do Novo Testamento, eles escolheram esta palavra para descrever as boas novas de Jesus Cristo e sua salvação. A boa nova é a chegada do reino dos céus na terra através de Jesus Cristo. Mas o último destaque que eu quero fazer é dentro dessa dimensão militar. A palavra de Deus diz em Colossenses que quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário,
aquilo que parecia ser a grande derrota no universo, era a maior vitória disfarçada de sangue que já se teve notícia. Em Colossenses diz que na cruz, Jesus Cristo expôs publicamente ao desprezo principados e potestades, triunfando sobre eles na cruz do Calvário. A boa notícia é que você não precisa mais andar dominado pelos seus vícios. A boa notícia é que você não precisa andar mais encarcerado pelos demônios. A boa notícia é que o diabo não precisa ser mais aquele que amedronta você com os pavores noturnos. A boa notícia é de que Cristo na cruz do Calvário, Ele morreu, vencendo aquele que era Senhor sobre nós, Satanás. E agora a boa notícia chegou, de que o demônio, o diabo, principados e potestades, receberam um golpe mortal na cruz do Calvário há 2000 anos atrás. Nós podemos andar livres para a glória desse Deus. Essa é a boa notícia, que vem de um país remoto, que é como água para o sedento, que é como água fresca para o sedento. A notícia que Jesus Cristo morreu por você na cruz do Calvário, numa sexta-feira, ressuscitou ao terceiro dia, num domingo pela manhã, num corpo poderoso, espiritual, glorificado. Ficou 40 dias ainda na terra entre os homens, de boa vontade, pregando o reino de Deus. Foi visto por 500 pessoas simultaneamente ressurreto, de modo que a ressurreição de Cristo não é uma farsa, e ele foi elevado aos céus, assim, diante dos olhos dos discípulos, que ficaram perplexos, e de repente nuvens vieram e encobriram a Jesus Cristo. Um anjo aparece e diz assim: porque estais, ó Galileus, olhando para as alturas, do mesmo modo como viste subir, um dia ele voltará. Essa é a boa notícia que eu tenho para dar a você, querido. Essa é a notícia equivalente à água para o sedento. O nosso tempo está um pouquinho avançado, mas eu quero encerrar cantando aquele cântico Manancial, fonte de vida, um ministério de louvor aqui à frente, de onde eu preciso e quero beber todos os dias. Ah, querido, só Jesus pode mudar a sua vida, só Ele pode mudar a sua história, e tudo que eu estou pregando aqui, não tem um preço para você, todo o preço, todo o ônus da situação, já foi pago na cruz do Calvário. Você só recebe agora a graça de ser salvo mediante a fé. Justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus, aleluia. Não precisa pagar promessa, não precisa fazer campanha, não precisa subir escadaria de joelhos, não precisa fazer rezas, basta dizer: eu creio em Ti, ó Jesus, eu creio que Tu és a água viva que eu preciso, eu creio que Tu és aquilo que vai me completar existencialmente, espiritualmente, eu creio que é do Senhor que eu necessito, eu creio que Tu és aquilo que eu sempre sonhei, nos meus devaneios mais profundos, eu sei que é o Senhor. Entra aqui na minha vida, faz morada em mim. Vamos ficar em pé, vamos cantar essa canção. Ore ao Senhor, entregando a sua vida a Ele nessa hora. Aleluia, aleluia, eu tenho sede de Ti. Só Jesus, queridos, só Jesus é a nossa única esperança. Pai, como água fria para o sedento, tais são as boas novas vindas de um país remoto. Obrigado, Deus, porque a gente não foi atrás dessa notícia, essa notícia que veio atrás da gente. Não fomos nós que demos o primeiro passo em direção ao Senhor, foi o Senhor que deu todos os passos em direção a nós. Não fomos nós que iniciamos esse relacionamento de amor com o Senhor, foi o Senhor que disparou o gatilho da graça em direção a nós, nos abraçando e nos acolhendo e nos chamando de filhos,
por meio de Cristo Jesus. Agora, Deus, há pessoas aqui que ainda não entregaram o coração a Jesus. Há pessoas que ainda estão sedentas, ainda estão andando, meu Deus, de uma maneira particularizadamente perdida, porque está vivendo para si mesma. Mas agora, Deus, o Senhor a trouxe até aqui para ouvir este evangelho, para ouvir esta palavra. Oh Deus, algumas pessoas que o Senhor vai colocar parados, Deus, diante de um smartphone, de um notebook, de um computador, um outro meio para assistir essa mensagem no YouTube. Oh Deus, e a minha oração, Pai, é que o Senhor tenha misericórdia deles como o Senhor teve de mim. Que o coração deles se abram como o meu coração se abriu. Que eles façam uma oração de confissão e arrependimento como eu fiz. Que eles possam pular nos teus braços, Deus, como eu pulei, e eu não me arrependo nunca, Senhor. Nunca me passou pela mente o arrependimento de te ter conhecido. O Senhor me foi, Deus, a pessoa mais maravilhosa que já cruzou o meu caminho. Eu te louvo, Deus, por tua graça. Te louvo por essa boa notícia ter chegado a mim, Deus. Ter transformado o meu mundo, ter transformado a minha história. Ter mudado o meu destino eterno, Senhor. Eu te louvo porque no encontro com o Senhor, Deus, eu descobri o verdadeiro significado da palavra vida, da palavra amor, da palavra relacionamento, da palavra bondade. E agora, Deus, com lágrimas, eu oro por esses que estão aqui, para que eles também, Deus, possam se lançar nos teus braços, possam experimentar, Deus, desse prazer que eles não provarão em nenhum outro lugar, Deus. Só em Ti, Deus. É só em Ti, Deus, que a alma volta ao seu lugar. É só em Ti, Deus, que o coração começa a bater na frequência correta. É só em Ti, Deus, que os nossos olhos se abrem. Oh Deus, como eu te louvo pela salvação, Pai. E eu te louvarei eternamente, Deus, por essa notícia que me chegou. Que me veio de uma pátria superior, que me veio de um país remoto. Oh Deus, aqueles que estão apavorados pelo mal, aqueles que estão desesperados pelas ações inescrupulosas das trevas, aqueles que estão andando, meu Deus, controlados pelas forças ocultas da maldade. Oh Deus, que sejam livres agora enquanto oram, porque aquele Deus que no coração falar agora de maneira sincera e verdadeira, e falar, eu quero essa vida, eu quero o Senhor em mim. Oh Deus, nessa mesma hora, todas as forças da maldade serão reduzidas a pó na alma e na consciência desse homem e dessa mulher. A paz há de penetrar, Deus, o seu coração. A vida há de enchê-lo. Há de enchê-la. Oh Deus, louvado seja o teu nome, Pai. Nós já não estamos perdidos como astros vagando pela galáxia. Nós somos pessoas, Deus, que foram encontradas por Ti. Tu que és o Criador de todas as coisas. Tu que és aquele que um dia pensou em nós e nos projetou e nos pôs a esse mundo para desfrutar da amizade com o Senhor. Oh Deus, nós queremos levar essa mensagem adiante. Nós queremos levar essa boa notícia aos outros, Deus, que estão andando perdidos, sem saber que estão perdidos. Nós queremos ir ao encontro daqueles, Pai, que estão
desgraçadamente condenados, mas essa condenação pode ser revertida com o sangue de Jesus Cristo. Aquele que é o advogado que nunca perdeu uma causa, aquele que pode rasgar o escrito de dívidas contra nós, aquele que é o único que com o seu sangue pode escrever o nome de todo aquele que se voltar arrependido no livro da vida, e para que nada mais venha apagar. Louvado seja o teu nome, Deus. Louvado seja o teu nome, Deus, por essas boas novas. E acolha essa oração, Deus, que esse homem está fazendo, essa oração de entrega que esse jovem está fazendo, essa entrega que essa mulher está fazendo, essa entrega que esse casal, Deus, está se jogando agora nos teus braços, como sedento se joga, Deus, numa fonte de água. Eu te louvo, Deus, porque o teu amor é inesgotável, a tua graça é inacabável, o Senhor sempre acolhe mais, os teus braços são capazes de abraçar todo mundo, e nós te louvamos por tão grande amor, Deus. Vamos dar as mãos, vamos encerrar com a bênção. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as eternas consolações do Espírito possam vir sobre nós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus.